Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos continuar na frente de interpretação textual, agora no capítulo 7, falando sobre intertextualidade discursiva. O que seria intertextualidade? Só falando que só o layout que eu escolhi, esse tema, já é uma intertextualidade. Mas com o que ele é intertextual? Vamos lá. O que é intertextualidade discursiva? É quando um texto remete, alude a outros textos de forma implícita ou explícita. Quando deixa claro de qual texto nós estamos falando, ou de forma implícita nas inferências, como nós vimos numa aula anterior. É quando um texto dialoga com um outro texto. É um pouco filosófico, mas só de conhecimento para vocês, alguns linguistas, ou seja, algumas pessoas que estudam a língua, afirmam que atualmente, aliás, há muito tempo, na verdade, não existe um texto original, um texto primário. Todo texto, lembrando que texto é oral e escrito, é uma intertextualidade, ele remete a outro texto. É como se houvesse um texto primário e todos os textos, desde então, eles são secundários. O texto primário seria, segundo alguns, como eu posso dizer isso? A fala de Adão, tudo que ele falou durante sua vida, aliás, uma boa parte da sua vida seria texto primário, porque não havia pessoas, não havia humanos antes dele, bom? E também tem o lado científico, que fala que os primeiros textos é quando aquele grupo, os humanos usavam os gestos, né, sons, para se comunicarem, e também as pinturas rupestres. Esses seriam textos primários, que a partir desses textos, os outros foram sendo construídos, foram evoluindo, tá bom? É só uma curiosidade, tá bom? Não se prendam a isso, mas é só algo interessante de se saber. Bom, como é que eu posso remeter a outro texto? Por paráfrase, por paródia, estilização, citação ou alusão? Paráfrase é reproduzir um texto alterando as palavras, mas mantendo os sentidos. Lembra daquele meme? Copia, mas não faz igual? Esse meme já é uma intertextualidade daquela nossa fala de quando a gente empresta o dever para um colega, para ele copiar as respostas, mas fala para ele o quê? Mudar algumas palavras. Isso seria paráfrase, um exemplo bem cotidiano, tá bom? Eu sei que vocês não fazem isso, mas só para vocês ficar mais fácil entender o que é paráfrase. O exemplo aqui que nós temos é o hino nacional, parafraseando em uma parte a canção do exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. A paráfrase, que seria o hino nacional, aliás, esse trecho do hino nacional, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Esses campos remetem a várzeas. Nossos bosques têm mais vida. Ah, mas aí é igual. É igual, então não é uma paráfrase, é uma cópia, por isso que está entre aspas. É uma citação, está citando a canção do exílio. Nossa vida no teu seio, mais amores, novamente, entre aspas, porque está citando o texto de Gonçalves Dias. Já a paródia é quando a gente imita um texto, mas altera o sentido original. A paródia sempre é para criticar, satirizar ou ironizar o texto ou alguma situação. A paródia também pode ser apenas do som. Bom, uma música que eles retiram a letra
e deixa o som, a batida, os instrumentos e constroem outra letra por cima, tá bom? Mas geralmente essa letra é para ironizar, criticar alguma coisa. Novamente, nós temos a Canção do Exílio como exemplo. No texto original é: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A paródia é: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os pássaros daqui não cantam como os de lá. Por que paródia? Não está satirizando, não está ironizando, mas está criticando. Criticando o quê? A sociedade. A sociedade escravista, a sociedade com escravos que o Brasil já teve e que nós ainda, querendo ou não, ainda temos muitos resquícios dessa escravidão nos dias atuais. Então é uma crítica à sociedade. Reparem que não é uma crítica direta à Canção do Exílio, mas mais à sociedade, que na canção do Gonçalves Dias, ela é maravilhosa, ela é linda, é um paraíso. Mas nessa paródia nos fala que não é isso a verdade. A estilização. Só pelo nome, estilização, estilo. É uma imitação do texto ou do estilo do texto, de forma estilizada, criativa. Temos um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é a Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Agora, a estilização. Flor da Idade é uma parte de uma música do Chico Buarque. Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos, amava Dora, amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Dito, que amava Rita, que amava Carlos, amava Dora, que amava Pedro, que amava tanto, que amava filha, que amava Carlos, que amava Dora, que amava toda a quadrilha. Não tem vírgula, reparem, não vírgula nem ponto. Ele pegou o quê? O estilo de pegar várias pessoas e colocando uma atrás da outra no sentido de amava um, amava outro e por aí vai. E como que ele remete, mais do que pelo estilo, o poema do Drummond, pela última linha, que amava toda a quadrilha. Quadrilha é o título do poema de Drummond. Então, além de usar a estilização, ele deixa claro, na última palavra, da onde ele estava tirando o estilo. A citação. Citar, o que é citar? A gente já viu em aulas de produção textual, de redação, né? É transcrever exatamente o texto original com sua devida referência. Por que com sua devida referência? Porque se você só cita a fala, só coloca a frase, o texto, é como se você falasse no seu texto que aquela fala é sua. E isso é plágio. Então, muito cuidado. Quando você vai citar, sempre coloque entre aspas, sempre coloque de onde você tirou. Ah, mas no hino nacional não tem. O hino nacional tem as aspas, que nos mostram que aquela frase, aquele trecho, não é de autoria de quem escreveu o hino nacional. Ele retirou de algum lugar. Então, fiquem atentos a esses detalhes. Quando que nós usamos a citação? Para validar uma opinião ou um ponto de vista. Nós já vimos que a citação é utilizada como repertório legitimado na redação do Enem. Vocês lembram o que é repertório legitimado? Lembram? Então faz uma setinha aí no seu caderno para escrever o que é repertório legitimado. Repertório legitimado é quando a gente cita uma área de conhecimento, seja literatura, seja ciências, ou por meio de livros,
séries, algum cientista, alguém conhecido de determinada área, é legitimado, tem fundamento. Vamos lá, e eu usei a citação que eu adoro, que eu falei para vocês. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Tá entre aspas, e eu coloco quem a falou, quem escreveu essa fala. Leonardo Boff. Se eu tivesse tirado o nome e as aspas, é como se essa fala fosse minha, e essa fala não é minha, tá bom? Colocando as aspas e o nome do autor, estou fazendo a citação de forma correta. Devemos lembrar que há outras formas de citação. Lembrem das normas da ABNT, se vocês já viram, né? Se há uma citação até 3 linhas, ela fica no texto só com aspas e o sobrenome e o nome do autor, alguma coisa assim, não é? E a data. Se for com mais de 3 linhas, recua 3 centímetros à direita, diminui a fonte. Lembram disso? Enfim, é só para vocês saberem que há várias formas de citar. Também temos a alusão. A alusão é quando o outro texto ele fica implícito. Você só alude de forma indireta. Aludir, o que é aludir? Trazer uma ideia, um conceito, mas sem citar o texto ou o autor de forma direta. Um exemplo que eu usei aqui é o filme Shrek. Acho que todo mundo, se não viu, já ouviu falar. Ele alude e critica vários contos de fadas. Reparem no que acontece no filme. Os personagens que aparecem aludem a outros contos de fadas. A fada madrinha, o príncipe encantado, o cavalo encantado, o rei, a rainha, o castelo, o povo do reino encantado, não é mesmo? Ele alude, mas está falando que essa fada da madrinha é de Cinderela? Não fala. Esse cara aqui tá criticando o príncipe encantado da Branca de Neve? Não fala, mas ele alude. Você bate o olho, você assiste as cenas e você sabe que está se referindo aos contos de fadas. Outro exemplo também que eu trago aqui é: isso é um presente grego. A gente usa essa frase, mas a gente pensa de onde saiu essa frase. O que é um presente grego? O que aconteceu na Guerra de Troia? Como que os gregos entraram em Troia? Cavalo de Troia. Como que eles entraram em Troia? Fazendo um cavalo, não é mesmo? Isso também remete porque que uma das formas de entrar em um computador, hackear, ver essas coisas, se chama cavalo de Troia, né? Justamente por causa disso. Mas retomando a frase, isso é um presente de grego. Qual que era o presente dos gregos? Aquele cavalo. Era um presente, na verdade? Não. Aqui, ó, eu coloquei até mesmo quase que uma alusão, né, nessa imagem aqui desse mapa. Por quê? Olha o que eu escrevi embaixo. Para que o interlocutor entenda a alusão, é necessário que ele tenha o conhecimento de mundo adequado. Se uma pessoa nunca leu um conto de fadas, nunca viu um filme da Disney sobre contos de fadas, quando ele vê o Shrek, quando ele vê aquele príncipe encantado, aquela fada madrinha, ele vai entender? Ele vai fazer essa conexão com os contos de fadas? Não, ele não tem esse conhecimento de mundo. A pessoa não lembra sobre a Guerra de Troia, sobre o cavalo dos gregos. Quando ela ouvir essa frase, isso é um presente grego, ela vai entender o que significa? Não vai. Então, assim, ela vai entender a frase, né? Mas não a intenção que essa frase tem. Não vai entender qual que é o significado dela. E assim nós encerramos essa parte de intertextualidade. E agora, qual que é a intertextualidade que essa minha apresentação
Faz. Com redes sociais. Tá escrito redes sociais em algum lugar? Não tá, mas olha as conexões, né? O estilo das janelinhas não faz lembrar de uma rede social? Isso é uma intertextualidade implícita, porque em nenhum momento eu falei de redes sociais, em nenhum momento está escrito Facebook na minha apresentação. A minha apresentação tem uma intertextualidade com redes sociais. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Tchau, abraço.